Se você tem uma Bíblia, abra aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 1. Eu vou ler bastante e vou falar pouquinho, mas acho que vale a pena você acompanhar esse texto, e muito mais do que acompanhá-lo, você também que está em casa, acompanhar e depois fazer uma leitura. Vamos lá, eu vou ler aqui com vocês 20 versículos, mas vai ser rapidinho. Vamos aqui? E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e nem ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, ou que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíam muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado que tivera legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas fez o Senhor, ou que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Preste atenção e olha para mim aqui, rapidinho. Primeiro eu quero mostrar a você quem era o camarada que Jesus foi procurar. Quem esse camarada era? Qual era sua origem familiar? Qual era a sua formação? Quem é esse indivíduo que chama a atenção de Jesus, que cria na mente dos discípulos uma lacuna, já no capítulo 4, verso 35, quando Jesus disse: vamos para o outro lado, e Marcos diz que já era tarde quando o convite foi feito, ninguém sabe para o que vai, que assunto Jesus tem de tanta importância a tratar num território pagão, nas 10 cidades pagãs, Decápolis, do lado leste do mar da Galileia. Não faz sentido o que Jesus planeja fazer. O que é que Jesus está procurando? Que tipo de homem ele era? Segundo os evangelhos, ele era um louco, endemoniado, a ponto de sequer, seu estado e seu estilo de vida se tornaram tão fortes que roubou o seu nome. Seu estilo de vida e aquilo que ele representava e fazia se tornou um comportamento tão constante que ninguém fala o nome dele. Quem ele era? O louco, o endemoniado, o maluco. Você quer que eu adapte isso? É fácil. A vadia, o drogado, o caloteiro, o mentiroso, o vagabundo, o cracudo.
o gay, o negro. É isso. Quando eu olho para as situações de como as pessoas chamam outras, e como uma maneira jocosa e pejorativa, tão agressiva, que fere tanto as pessoas, eu quero que vocês entendam que nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. Quando eu olho no início dessa história, eu fico olhando como era o nome dele, ninguém sabe, nem o indivíduo que escreveu. Ele é o camarada do território de Gadara. É um gadareno ou um gezereno, dependendo da tradução. Mas alguém que sequer menciona seu nome. No Evangelho de Marcos, que nós lemos, diz que ele tinha demônios, que morava no cemitério e que por muito tempo, porque diversas vezes o prenderam sem sucesso, ele quebrava tudo e continuava seguindo. Quem é ele? O louco, o maluco, o esquisito, o diferente. Isso é o que ele era. Se você quer saber se não pode piorar, é só dar uma lida no Evangelho de Lucas, que diz que ele ainda andava pelado. Se não bastasse ser louco, atacar as pessoas, ainda andava nu. Aí eu pergunto a você, por que é que Jesus vai procurar esse cara? Aí eu quero falar com a garotada, os mais jovens aí. Por que é que você acha que Jesus procurou esse cara com tanto gente maneiro para ele procurar? Por um simples motivo. Jesus estava atrás de um influencer. Quem era mais conhecido naquela época, naquele lugar? Todo mundo sabia quem era o maluco que andava pelado atacando as pessoas. Olha bem, a maior rede social era dele. Bastava digitar maluco, já vinha logo gadareno. Eu preciso que você entenda a ótica de Jesus. Jesus vai atrás de alguém altamente popular. Se esse camarada é do bem ou é do mal, se ele é esquisito, se ele é estranho, se ele tem demônio, Jesus não está preocupado. Jesus vai esvaziar esse camarada primeiro para encher de novo. E aí a história desse camarada nunca mais vai ser a mesma. Nós já ouvimos isso aqui nesse púlpito esse dia, na história da viúva, quando Eliseu manda a viúva procurar vaso. Ele diz: eu quero vaso vazio, não cheio. Mas se esse vaso teve cachaça, traz vazio. Não quero saber o que o vaso tinha, o importante é o que o vaso vai ter a partir de agora. Quando nós olhamos para isso, é isso que nós vemos. Nós vemos Jesus olhando para um camarada altamente popular, altamente conhecido, com uma história terrível. Por quê? Porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é que Jesus vai transformar? O cara mais louco, o cara mais maluco, peladão, o cara que todo mundo conhece, o famoso maluco pelado. Você está conseguindo entender por que você não pode dar ninguém para um perdido? É importante nós. Só tem um problema: o passado desse cara. Eu aprendi uma coisa nessa vida, não sei vocês, mas normalmente quando alguém é ruim e passa a se tornar bom, sabe o que as pessoas falam? Fique de olho nele. Fique de olho, porque isso não é fácil. Mas quando alguém sempre foi bom e faz uma coisa ruim, sabe o que o pessoal fala? Nunca confiei nele. Sempre tinha uma coisinha estranha. Me parece que as pessoas detestam, certo? Acreditar que alguém pode recomeçar a sua vida, seu casamento, certo? Sua caminhada de fé. E aí eu fico pensando, como é que Jesus vai pegar um cara com um passado tão ruim e vai conseguir construir uma história de sucesso com um homem desse?
Será que esse negócio vai dar certo? Porque todo mundo vai olhar para ele e vai dizer o quê? Esse cara é o espelhado. Esse menino aí está na igreja agora. Menina, pensa numa menina bagunçada. Seu nome era assim, comparado a um peixe. Eu não falei nada, você que pensou, pecador. Certo? Preste atenção. Quando nós vemos alguém cometer um erro, quando nós vemos alguém falir, quando nós vemos alguém quebrar, quando nós vemos alguém tropeçar, e essa pessoa quer recomeçar, nós pregamos sobre o transformador, o rei dos reis, o príncipe da paz. Mas nós achamos que a pessoa não muda não, fica de olho nela. Como é que Jesus vai transformar esse camarada? É isso que eu quero ver com você nesses poucos minutos que me restam. Para mostrar para você que não interessa seu passado. Deus não está olhando para lá. Deus está preocupado com o seu futuro, para onde você está indo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Você lembra quando Jesus vem? Ou melhor, quando Judas vem, e o que Jesus diz para ele? Amigo, aqui vieste. Você sabe por que Jesus... Será que Jesus estava usando uma palavra pejorativa? Será que ele estava irônico, chamando Judas, o cara que vem vendê-lo de amigo? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você está pensando que está fazendo algo ruim para mim, mas você está me conduzindo para o propósito que Deus tem na minha vida, você é meu amigo. Amigo não é aquele que fala tudo de bom para você, é aquele que está do seu lado e quer ver o que Deus tem para a sua vida se cumprir. Porque o camarada que era para Jesus chamar de amigo, ele disse que tinha demônio, Pedro. Porque o que Pedro está dizendo está tirando Jesus do seu propósito. Pare de andar com gente que parece que está te fazendo bem, mas está tirando de você o propósito de Deus. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para esse texto, o que vamos ver? Nós vamos ver Jesus chegando e lá vem o camarada, pelado, todo ferido, machucado, correndo na direção de Jesus e gritando. Eu imagino o pavor dos discípulos. Sangue de Jesus tem poder. Olha Pedro, o cara pelado. Que visão do inferno. Olha bem, lá vem o cara pelado. Eu imagino Jesus falando, ele vem lá, vem aqui por causa dele. Mas ele não podia falar isso para os outros, porque os outros não entendem. Pensa se Jesus falasse assim: é por causa daquele cara que eu vim aqui. Alguém fala, por causa de... Essa viagem toda, tempestade, quase que afundamos, quase que morremos. Esse maluco machucado, pelado. Você não vai a lugar nenhum, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vale muito mais do que você pensa. O que Deus tem para a sua vida é algo tão grande e poderoso. O problema é que quem olha para a gente lembra que nós somos ex. Você não fala nada, né? Mas todo mundo é ex alguma coisa. É ex mentiroso, se não for atual. Aliás, se você diz que não era ex alguma coisa, provavelmente você é um mentiroso atual. Olha só. Lá vem o cara e Jesus está olhando para ele. Eu imagino Jesus falando, olha lá, meu propósito vindo para cá. Mas que propósito feio, pelado, esquisito, machucado. Pois é. Mas é o meu propósito. E lá vem ele. E quando ele chega, engraçado é que ele sabe. Porque ele diz, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Eu nem sei se Jesus lá onde estava não orou em alta voz. E o inimigo passou um zap para os demônios que estavam avisando, ó, eu vi Jesus orando que vai aí para libertar o maluco que tu está nele, então vaza. Agora ele está lá, e quando ele diz, quem você é? Ele diz, nós somos um montão nesse recipiente. Jesus falou, aí, maluco, mão na cabeça, não quero saber quem você é nem quantidade. Sai dele agora. Os demônios falaram, a gente pode ir para os porquinhos? Ele disse, para os porquinhos pode. Jogaram os porquinhos no precipício, mataram os porquinhos, o porquinho saiu do cara,
Ou melhor, os demônios saíram do cara, entrou nos porquinhos, os porquinhos morreram afogados. O pessoal saiu correndo para avisar o dono dos porquinhos que mataram os porquinhos. Aí o camarada vai tomar um banho, troca de roupa, porque isso não aconteceu. E começa a bater um papo com Jesus, é lógico. Jesus vai transformar esse camarada num dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Então Jesus está lá numa resenha, batendo papo com o camarada. Certo? Só lá, conversando com ele, quando quem vem? O pessoal. Quem é? Aquele ali. Para quem eles olharam primeiro? Para quem? Depois você lê, porque eu não sou obrigado a ler tudo. Eu li tudo antes de falar com vocês. Aqui eu não preciso. Eles olharam para o ex-endemoniado, vestido, conversando direito. Falaram, o ex, malucão, peladão, tacava os outros. Cuidado, que ele era doido, agora mesmo. Tem muito tempo que ficou libertado, não? Ou que está liberto? Presta atenção, o que todo mundo está vendo é um impacto momentâneo. E se você quer recomeçar a sua vida, aprenda uma coisa: impacto momentâneo não é o suficiente para mudar a ótica que as pessoas têm a seu respeito. É muito importante entendermos isso. Eu entrei na igreja, eu recebi uma palavra de Deus durante um culto que tem que ser um marido diferente. Deus falou comigo, aí a mulher agora tem que acreditar da noite para o dia. A mulher fica olhando diferente. Aqui, ó. O diferente para você. Quem falou lá era o Satanás, não foi Deus. A primeira coisa que esse camarada tem que enfrentar é um impacto. Aliás, me parece que isso é o que Jesus quer. Colocá-lo vestido em perfeita aparência é chamar a atenção de todo mundo. O texto diz até que eles temeram a Jesus por olhar um homem que ninguém podia mudá-lo, um homem que todos conheciam e que agora está perto de Jesus, conversando com Jesus e com sua equipe. Jesus não simplesmente, certo? Ele muda o cara, ele coloca esse camarada dentro de um grupo seleto que Jesus estava arrebanhando. Esse camarada não é apenas mais um ex-endemoniado. Agora ele faz parte da equipe de Jesus, que recebe as mesmas instruções que os outros estão recebendo. Mas quando Jesus vai embora, o ex-endemoniado pediu para ele: me deixa ir com o Senhor? Ele disse: não, esse não é meu propósito. Meu propósito é deixar você aqui, onde você mora, na sua cidade, na sua família, e eu vou comissionar você a mostrar para eles o que eu fiz na sua vida. Aí vai dar ruim. Esse negócio não pode ir muito longe. Por quê? Que crédito esse camarada tem? Nenhum. Até poucos momentos ele estava nu, se ferindo, gritando, atacando os outros. E durante quanto tempo? Há muito tempo. E agora? Agora ele botou uma roupinha, agora ele tomou um banhozinho, agora ele mudou a sua aparência e estão querendo que eu acredite que ela é uma nova mulher, que ele é um novo funcionário, que ele é um novo marido, que ele é um novo crente, que ele é uma pessoa transformada. Não. Não é assim que se reconstrói a credibilidade. O impacto momentâneo é importantíssimo. Ele marca um momento. É aquele momento que Eliseu para, pega os bois, mata, taca fogo em tudo. Aquilo é um momento. Mas o que faz de Eliseu um sucesso é partir de Gilgal, passar por Betel, ultrapassar Jericó, ir além do Jordão. É o percurso. Eu preciso mostrar para vocês aqui, rapidamente, como é que esse camarada conseguiu realizar a missão. Primeiro, ele precisou
sobreviver ao descrédito. Ok? Credibilidade é algo dificílimo de se ganhar, mas facílimo de se perder. Você tem a sua empresa e há quantos anos você trabalha com excelência para construir a reputação da sua empresa? Mas um funcionário seu pode jogar toda a reputação da empresa de vocês no lixo. Mas pastor, então como é que eu recomeço? Se você vai recomeçar sem crédito, descubra que você vai ter que ter maturidade para não exigir um crédito que você não tem. Pessoas vão ter que desconfiar de você se você é um traidor. Pessoas vão ter que desconfiar de você se você é um mau pagador. Pessoas vão ter que desconfiar de você se você é um fofoqueiro. Por quê? Porque você pegou o crédito que tinha e jogou fora. Ah, pastor, mas ninguém acredita em mim. Beleza, foi isso que você construiu. Pastor, ele já me disse 20 anos que vai mudar. Eu estou cansada, eu quero o divórcio. Pastor, fala com ela que eu vou mudar agora. Eu digo para ela, ele vai mudar agora. Sabe o que ela fala? Não acredito. Ele não tem palavra, ele não tem crédito. O que acontece com esse homem provavelmente é andar na rua e alguém dizer o que dele? Já está pelado de novo. Já está fazendo tudo de novo. Por quê? Porque ele não tem crédito. E quando é que ele começa a ter um pouco de crédito? Quando a postura dele. Ô gente, vocês não entendem. Eu posso falar isso para vocês com muita propriedade. Eu comecei a pregar de um jeito que ninguém pregava, desse jeito maluco meu. Você sabe o que as pessoas falavam? Fica tranquilo, isso não vale nada. Isso é um brincalhão, um palhaço. Já está envolvido com droga, com mulher, com dinheiro, com escândalo. E preste atenção, simplesmente por causa de um estilo que me estigmatizou. Olhe bem, por muito tempo eu tive que lidar em ambiente onde as pessoas olhavam para mim e não me davam crédito. Essa é a grande verdade. Depois de um tempo, aí ficou, mas espera aí, você já 2 anos? Mas você já está 2 anos no evangelho? Nossa, eu não dava para você 6 meses, eu achei que você caía, eu achei que você, sério, sua empresa, você, rapaz, conseguiu pagar tudo? Paguei tudo, rapaz, limpei meu nome, não tem mais Serasa, não tem mais SPS, não tem mais nada. Estou em dia com meus impostos, está tudo direitinho. Caramba! Aí você vai para a próxima fase, qual é? A fase da desconfiança. Que as pessoas começam a desconfiar. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo? Quanto tempo? Ah, você traiu? Ah, e agora? Será que não vai trair de novo? Quem trai uma vez, trai sempre. É para esse ambiente movediço, certo? Que a distância de Cristo nos leva. É desconfiar. É sempre desconfiando. Será que vai? Como é que vai? Não dá certo. Não, isso aqui, o pai dele era desse jeito. Olha, a família dele era assim. Os negócios dele sempre foram muito confusos. Mas quando você passa o tempo, a desconfiança começa a ceder à consistência. Agora já tem muito tempo. Agora você já conseguiu construir um crédito no mercado, um crédito, quando eu digo mercado eu digo banco, né? Uma linha de crédito, melhor dizendo. Aí você começa a se sentir empoderado. Por quê? Porque você já venceu o descrédito, a desconfiança e é a consistência. É isso. É o mesmo comportamento sendo repetido diversas vezes. E isso faz com que você construa uma credibilidade. Vou dar um exemplo para tu. Quem aqui já chapou o coco e manguaçou? Levante a mão. Nossa, igreja sem graça.
Esse dia eu fui pregar numa igreja, falei o Elcana. Aí um cara na frente falou assim: pastor, Eucana também. Aí eu falei: não, rapaz, isso é um nome próprio da Bíblia, o Elcana. Estou falando que bebia, não. Escute só. Mas se você já bebeu, olha como é que isso, sabe? Você que não entende bebida é assim, ó. Você bebia. E tem uma coisa mais gostosa que a bebida: o ambiente onde se bebe. É uma conversa assim extraordinária. Você mistura o nada com coisa nenhuma. Mas é um ambiente maneiro. Se você bebeu, você sabe o que é. Certo? E aí você para de beber. Aí o que os outros dizem? Fala nada, menino. Aquilo ali é... já está bebendo de novo. Aí sai você. Primeira semana que não quer beber. E aí, gente? Aí um diz assim: vamos tomar um negócio? Você fala: não, parei de beber. Me dá uma cerveja aí, 2 copos. Põe para ele. Não estou bebendo. Põe, rapaz, que não está bebendo. Como é que você vai sair do buraco e vai me deixar sozinho? Toma também. Aí você toma 1, toma 2, toma 3, toma 10. Mas quando você chega e diz assim: não estou bebendo, dá uma Coca-Cola. Não vou tomar. E toma Coca-Cola. E toma Coca-Cola. E vai lá outra vez, lá esporadicamente, e toma outra Coca-Cola. Já a consistência do que você está fazendo é tão grande que quando alguém vê você chegar e disser: vamos tomar uma, o que o outro fala? Agora não bebe não, meu filho. É dos crentes. Sabe? Amigo de Jesus. Vai para o céu, para onde nós não vamos. Ou seja, o indivíduo que te perseguia começa a se tornar seu defensor. Entende? Esse dia eu cheguei ali no boteco ali onde, não vou falar o nome que é muito conhecido. Estou lutando para vir para cá, porque se ele vir, ô Jesus, os cachaceiros vêm tudo. Aí eu cheguei lá, aí um foi, olhou para mim e disse assim: e aí, pastor, passou aqui para tomar uma? Aí eu olhei para ele e falei: querido, bebi tanto ontem que não estou aguentando bebida hoje. Aí o outro foi e falou assim: não brinque assim com o pastor não, que o pastor é sério. Aí o outro falou: só estou brincando, rapaz, que isso? Ou seja, conforme a consistência vai crescendo, os seus defensores vão crescendo, vão aumentando. Ah, pastor, por que? Porque você não tem consistência. Por quê? Porque o nível de desconfiança não foi vencido. Por quê? Porque você ainda não tem crédito nenhum. Porque você acha que levantou a mão 8h30 na igreja, entrou todo bagunçado e saiu todo. Você saiu perdoado, mas sujo, com a imagem que você criou em torno de você. Cuidado com esse negócio. Certo? Então os defensores, eles vão crescendo. Por quê? Por causa da sua consistência. É isso. Olha só. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer a consolidação da sua nova imagem. Quem é aquela menina lá? Aquela menina lá terrível. Nossa. Rapaz, nem te falo. Mas agora, rapaz, já tem uns 5 anos que essa menina está aí, ó. Casou, consertou a vida. Ele parou de dar uns tequinhos, de fumar um bagulho, de dar uma cheiradinha. Agora está aí, menino. O bicho não trabalhava nada. Certo? Parecia até relógio automático, nem se sacudisse. Oh, o bicho trabalhava. Agora está trabalhador. O que é isso? Isso é a consolidação de uma nova imagem. Leva tempo. Você tem que aprender a lidar com tudo isso. E também com a inveja dos imutáveis. Porque aí tem os outros que vai ficar falando de tu. Porque eles não mudaram. Não mudou nada, rapaz. Isso é tudo fachada. Sabe? Já. Eu não vou mandar para você levantar a mão não, mas vou levantar a minha. Porque já falaram tanto de mim. E hoje eu ainda apanho para o pecado dos outros.
As meninas vêm para o culto, sai daqui, montam numa motocicleta e vão namorar lá no escuro. Pastor Cláudio, não corrija as ovelhas. Nem ovelha é, cabritinho. Esse dia, irmão, vi uma irmã ali na rua. Menino, irmã da igreja. Oh, meu Deus do céu. De longe eu falei, meu Deus, é minha ovelha. Quase pelada. Falei, arrancaram a lã. Meu Deus. Coitadinha da minha ovelhinha, está pelada. Passou perto de mim, faltou mão para cobrir. Você está rindo? Quando você vai construir sua reputação, dizer para o mundo que você agora é um ex. Os outros ficam falando, eis nada, rapaz, isso é assim mesmo. Assim mesmo, assim mesmo. Você era gay e não é mais? Menino. Agora é honesto. Matou os outros. E agora vai entrar no céu. E mandou os outros para o inferno. Quem criou o sistema não fui eu. Depois de tudo isso, depois de passar pelo descrédito, desconfiança, consistência, os defensores que foram crescendo, a consolidação da nova imagem, provavelmente a inveja dos imutáveis, daqueles que não mudam e odeiam ver sua mudança. 2 anos e meio depois, Jesus volta em Decápolis. Marcos 7:31. Coloca para mim aí. E tornando ele a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Esse texto fala da segunda multiplicação dos pães, já no capítulo 8, onde Jesus acaba de entrar na terra dos gentios, por Decápolis, um local onde 2 anos e meio atrás, ele vestiu um pelado, ele libertou um lunático e deixou ali. Capítulo 8, verso 9. E os que comeram eram quase 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Alguns estimam 7.000 pessoas. Irmãozinho, 7.000 pessoas naquela região não se reúne da noite para o dia. Não tem como mandar mensagem para todo mundo para dizer, peguem seus barcos, saiam de suas aldeias, vem para cá. Não tem outra maneira. Como é que vai avisar uma multidão, essa quantidade toda de pessoas? O que é que convergiu essas pessoas para onde Jesus estava? O ex. Durante 2 anos e meio, aquele camarada mostrou às pessoas o que Jesus fez por ele. 2 anos e meio depois, Jesus volta e todo mundo quer ver o homem aqui que mudou aquele camarada, transformou a vida daquele camarada. Quem é que fez isso na vida dele? Olha como ele mudou, olha como as coisas aconteceram. Eu sei que muitos de nós somos ex alguma coisa. Entender o processo às vezes é extremamente desafiador. Até porque a maioria de nós acaba não sobrevivendo à transformação momentânea. Hoje o que o mundo está precisando é de moral, porque ética me parece que todo mundo tem. Sabe o que é ética? Ética é saber que está errado. Você sabe o que é moral? É não fazer. Hoje está assim de gente, cheio de ética. Sabe o que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora não tem moral. Porque moral é não fazer ou não cometer o erro. Ética é apenas saber o que está errado. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Em diversas áreas da vida. Em diversas áreas da vida,
Eu vejo como as pessoas acabam não conseguindo sobreviver a essa transformação que Cristo propõe do ex. Como o Felipe falou aqui no primeiro culto, sabe? Dando a conotação de que muito mais do que amar a Deus, nós temos que aprender a amar aquilo que Deus ama. Aí nossa vida toma um novo rumo. Vamos sair daqui para mostrar para as pessoas que somos ex. Não somos mais aquela pessoa, nós somos transformados. E presta atenção, depois que Jesus atende todo mundo, verso 10, e eu termino aqui. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Jesus foi lá, atendeu toda aquela multidão, virou as costas e foi embora. E quem é que ficou lá para dar seguimento a tudo? O ex. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples aqui. Eu não quero saber o que você fez, o que você foi, o que você viveu. Isso não é relevante aqui. Relevante aqui é que Deus está te dando a oportunidade de ser um ex. Sabe? É olhar para a sua vida e dizer: eu não quero mais isso. Mas eu já tentei tantas vezes. Pois é, você tentou sobre o impacto momentâneo, mas não entendeu o processo de reconstruir, de lidar com todas as etapas. Por isso, em nome de Jesus, com muito respeito por quem age nessa igreja, é o Espírito Santo de Deus. Se hoje você quer ser um ex-desviado, um ex-incrédulo, pastor, eu quero ser um ex-magoado, porque é a mágoa que tomou. Pastor, eu estou querendo ser um indivíduo ex-triste. Eu quero que a alegria, a vida, volte. Eu quero ser um ex-marido ruim. Eu quero ser um ex-filho ruim. Eu quero ser uma ex-esposa ruim. Eu sei, pastor, e descobri que a transformação e o impacto momentâneo, ele é apenas o começo. Mas eu vou entrar sem crédito. Vou vencer o período da desconfiança. Vou estabelecer um nível de consistência. Vou arrumar os defensores crescentes. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, você quer receber Ele pela primeira vez, para deixar o ex entrar na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Só se você deseja, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Isso. Nós temos uma pessoa aqui, nós temos uma menina aqui, nós temos outra ali, nós temos. Isso, faz o seguinte: você que levantou sua mão, abaixa as luzes um pouquinho para mim, como nós temos o hábito de fazer, João. Isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que levantou a sua mão. Em nome de Jesus. Isso, Max. Isso. Um novo amanhã preparado para você. Em nome de Jesus. Ainda dá tempo para você. Saia do seu lugar e vem para cá, se essa é a sua noite. Isso. Glória a Deus. Isso, queridão, é isso aí. É isso. Ele enxuga suas lágrimas. Isso. Tem mais alguém? Ainda dá tempo para você. Corre para cá. O mesmo Jesus
que atravessou todas as adversidades para encontrar com aquele homem. Ele não apenas vence os obstáculos, mas ele te dá força para você vencer. Saia do seu lugar agora e vem para cá receber o Rei dos Reis. Isso, glória a Deus. Ninguém quer constranger você, ninguém quer criar um ambiente que venha te dominar. Não é nada disso. Isso, vem para cá. Isso. Olhe para mim, vocês aqui. Olhe para mim. Eu vou orar por vocês. E eu preciso que vocês se dirijam, ou dirijam eles ali, aquele cantinho. Tem uma salinha ali. Eu vou passar lá para dar um abraço de vocês. Ok? E você vai receber uma convocação. Aliás, todos aqueles que se converteram de janeiro para cá, nós vamos fazer uma convocação e uma reunião com todos vocês, ok? Para que possamos ter o nosso primeiro encontro aqui. Então eu preciso que vocês depois caminhem até ali. Igreja, espera um pouquinho só. Segura aí. Acenda as luzes para mim, por favor. Acenda. Tira o som, por favor. Só um minutinho. Eu aprendi com um amigo e pastor, Luciano Subirá, que as coisas espirituais às vezes começam com um pressentimento, uma intuição, o que não significa que ainda é Deus. Mas eu estou sentindo, é uma coisa, não sei se é minha, não sei, eu ainda não consigo identificar, que tem alguém ficando para trás. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Como disse Moisés ao sair do Egito, estabelecendo uma negociação com o faraó, que disse: vá, mas deixe as crianças, vá, mas deixe o gado, vá, mas deixe as mulheres. E Moisés disse: nós vamos sair, e nenhuma unha vai ficar para trás. Ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus sai daqui sem Ele, porque todas as cadeias são vencidas. Recebe os seus filhos e filhas nesta noite. Eu não sei que ex eles são, mas eles são ex alguma coisa, como eu também sou. E que eles sobrevivam ao impacto do primeiro momento. Que eles aprendam a começar sua história mesmo sem crédito nenhum, no meio de sua casa, de sua família. Que eles sobrevivam ao período da desconfiança e vejam a consistência, o levarem de volta a reconstrução de uma reputação, de um nome, de uma fé. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor e fizesse barulho aí. Que Deus abençoe. Dá um pulinho ali, ó, lá naquele cantinho. Eu já vou lá falar com vocês. Isso. Caminha ali. Isso. Você foi abençoado, amém? Isso. Glória a Deus. Quarta-feira eu vou estar aqui ministrando a palavra. Quero convidar você aí da internet, do YouTube, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, uma excelente família. Feche um excelente final de semana, Feche os seus olhos. Senhor, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Livra-nos do acidente, de todo mal. Que tenhamos uma semana excelente de boas notícias, ótimos negócios, uma semana de paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe. Até quarta de manhã, no Manhã com Deus.